Bom dia! Hoje a nossa aula, na página 13 do livro didático, nós vamos trabalhar a água no planeta Terra. E aí, na próxima aula, a gente complementa com a nossa apostila, procurando lá sobre a água também, tá bom? Então, se vocês já perceberam, no nosso livro, ele vem muito com essas partes aqui, olha só. Tá vendo aqui no cantinho? É pra gente conversar, falar sobre o assunto. E aí os pais perguntam, professora, para me copiar no caderno? Se você quiser responder, você vai responder no livro mesmo, tá? Em algumas situações, ele pede para fazer como da última aula de língua portuguesa, que tinha que fazer em um papel avulso e que eu pedi no caderno, ok? Então, poucas vezes nós vamos usar o caderno. Nós vamos conversar muito, porque são conhecimentos que são direitos de aprendizagens. E aí você diz assim, esse livro só é conversação, mas é conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Onde está a água do planeta? Em que diferentes locais você já viu a água e como ela era? E aí você faz essa indagação para as crianças, essa pergunta, né? E aí, onde vocês já viram água no nosso planeta? Aí eles vão dizer que eles viram nos rios, eles viram no mar, muitos já viajaram, já conhecem água salgada, eles já viram em lagos, em igarapés, entre outras coisas que eles vão dizer, inclusive alguns que já viram olho de água, né? E aí surgem conhecimentos que eles já vivenciaram na vida deles, né? Uma vez disse assim, eu vi em cachoeiras, eu vi em gruta, eu passei não sei aonde, em caverna, e eu vi água lá. Então eles vão ter assim um enorme conhecimento de mundo que eles têm, né? Apesar de serem crianças, mas existem pais que gostam de levar as crianças para que as crianças possam aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais. E aí a gente acaba descobrindo um montão de coisa através da fala deles. Em que diferentes locais você já viu a água e como ela era? Né? Eles vão dizer as cores. Uma é azul, a outra é verde, a outra é transparente. A barrenta, né, que eles dizem que é só barro. A preta, a negra, né, do nosso Rio Negro, entre outras. Né? Até aquelas que a gente passa no igarapé, que é imundo, que é podre, entra na conversa por conta da poluição. Então tá, e a gente vai ler devagar o textinho que tá aqui. Acompanha a professora na leitura, tá bom? Então vamos lá. Ao observarmos a imagem de abertura desta unidade, percebemos que a maior parte do planeta Terra é coberta por água. O que está em azul corresponde aos oceanos e mares, mas a água do planeta também se encontra nos rios, riachos, córregos, lagos, lagoas, no subterrâneo, né? Bem como o ar em forma de vapor e em locais com baixas temperaturas, na forma de gelo. Então nós podemos encontrar a água de várias formas, né? E aqui ele tá falando, e depois a gente vai trabalhar um de cada, né? Toda a água presente no planeta, em suas diversas formas, compõe a hidrosfera. Hidrosfera já está falando, né? É a nossa camada de água do nosso planeta. E aí nós temos aqui, olha, a água do mar, e nós temos a água do rio Amazonas, em Belém. Nós temos uma atividade bem aqui, que é um globo terrestre. E aí no globo ao lado você vai pintar de azul os mares e oceanos. Aí pergunta assim, o que são as partes escuras? O que vocês acham que é a parte escura? Aqui na questão 2 está assim, o trecho abaixo faz parte do livro de poemas Os Quatro, de Cláudia Passe. Vamos ler o texto com o professor? Se for quieta ou em ducha, acaba com a calorada.
Não há flor que fique murcha e nem floresta queimada. Ela também pode ser cheia de medo ou prazer, cheia de peixe ou conchinha, salgada ou agitadinha. Se eu encontrar este poema num vídeo, eu vou postar aí para vocês, tá? E aí, o que tá pedindo aqui? Qual é o tema do poema? Qual é o tema dele? Já tá dizendo aí, né? Ele não tá aí dentro do poema, né? Mas ele tá dizendo aí. Nos primeiros 4 versos, a autora se refere a que tipo de água? Você vai olhar lá e vai dizer que tipo de água? Qual é o tipo de água? Dá uma olhadinha lá. Como é possível saber? Quer que eu leia novamente? Se for quieta ou em ducha, acaba com a calorada. Não há flor que fique murcha e nem floresta queimada. O que você acha? É possível saber, né? Qual é a água que a gente rega as flores? A água doce. C. No final do poema, a autora se refere à água do mar. Em que versos percebemos claramente isso? Explique sua resposta. Vamos ver aqui. Ela também pode ser cheia de medo ou prazer. Cheia de medo por quê? Quem que tem medo de tomar banho em mar? A maioria das pessoas, né? Tomar banho em rio. A maioria das pessoas, né? Com medo de bichos, né? No mar a gente vai ter medo de quê? Do tubarão, entre outras coisas. E no nosso rio? E a piranha, o jacaré, entre outras coisas também. Aí aqui diz assim, cheia de peixe, conchinha, salgada, já tá falando aqui, e agitadinha. D. No espaço reservado ao redor do texto, faça uma ilustração que represente o poema. Então, você vai lendo devagar e você vai desenhando o que está falando aí no poema. Desenha aí, faz uma coisa bem bacana para que você possa postar aí para a professora, tá bom? Aqui na página 15, nós vamos trabalhar a água do subsolo. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem que ela está retratando muito bem, né? O nosso solo, subsolo. O que é o subsolo? É essa parte aqui, ó, debaixo da terra, né? Debaixo da terra, que nós temos rochas, olha só. Até chegar na água subterrânea tem uma camada bem grande, né? Que não é o nosso subsolo. A água subterrânea, que nós chamamos de lençóis freáticos. Isso é a água que nós encontramos aí. Então, acompanhe a professora aí. Uma parte da água doce da terra está no subsolo, ocupando espaços entre as rochas e a terra. Ela se infiltra. Vocês já viram, por exemplo, quando você joga água num jarro e aí aquela água ela vai, quando você vê tá lá no fundo já vazando lá embaixo, né? É assim que acontece. Ela infiltra, né? Ela se infiltra após as chuvas e aflora nas nascentes. As nascentes podem dar origem a rios, mas para que a água infiltre no solo, ele tem que estar permeável, ou seja, não pode estar coberto de asfalto ou concreto, como em ruas e calçadas, por exemplo. E aí você vê, olha só, para que ela possa chegar lá no subsolo, é como se estivesse realizando uma infiltração, né? O que eu posso dar? Eu já dei o exemplo do vaso, né? E a gente pode fazer depois, eu posso colocar uma experiência pra gente fazer, vai ter experiência aqui no livro pra gente fazer esse tipo de infiltração. Mas para que isso aconteça, já foi falado aí, não pode ter pavimentação, não pode ter concreto, senão ele não consegue passar. Olha pro chão aí da tua casa, ele tem concreto, então essa água não vai passar, você vai ter que retirar ali, ou ela seca, né? Evapora pelo calor com o tempo. Mas ela não consegue filtrar. Já no quintal, que é uma área aberta,
e que não tem nada disso, então a água vai o quê? Vai infiltrar até chegar lá no subsolo, né? Então nós temos aqui a água nem sempre é líquida. Então sempre que falamos em água, pensamos nela na forma líquida, não é mesmo? Afinal, usamos a água líquida no nosso dia a dia para muitas atividades. Tomamos banho, bebemos água, escovamos os dentes, damos água para os animais, colocamos nas plantas, entre muitas outras atividades que a gente pode fazer, né? Nós dependemos da água para sobreviver. A gente bebe, faz comida, toma banho. Nossa, e quando falta água? Parece assim que acabou tudo, né? Porque a nossa saúde depende de água. Nós precisamos de água para sobreviver. Na página 16, nós vamos trabalhar já os tipos de água que, né, nós vamos encontrar. Nós temos a água sólida. Na Terra, existem regiões muito frias onde a água congela. Então, nós podemos encontrar água solidificada, né? Em forma de gelo. E aí, se você colocar em um outro lugar, você já observou que ele descongela, né? Aqui, por exemplo, se a gente pegar um gelo e levar para outro lugar, você vai ver que vai descongelar logo, né? Porque no nosso clima, ele é quente. O Polo Norte, o Polo Sul e o topo das montanhas mais altas são exemplos de lugares onde ocorre o congelamento, quando a água se apresenta dessa forma. Dizemos que a água está em estado sólido, né? Está sólida, mas é água. Olha só aí a imagem. E nós temos a água em forma de vapor. Como? Quando a água está em forma de vapor, não conseguimos vê-la. Quando a quantidade de vapor de água diminui, o ar fica seco, podendo causar coceira no nariz, irritação nos olhos, tosse, entre outros sintomas. A pele também fica ressecada. As plantas e os outros animais também sofrem com o ar muito seco, né? Por quê? Porque ela evapora. Se você jogar água na pavimentação, que vai estar bem quente, quando você olhar, já secou, né? Então ela evaporou essa água com o calor. E você acaba não enxergando essa evaporação, mas ela evapora, né? E todo mundo sofre com isso. Na página 17, nós temos uma atividade. E você vai responder aqui mesmo. Então, a questão número 1 está assim. Jaqueline tem 3 anos de idade, quer fazer a água líquida ficar sólida. A. É possível fazer a água líquida ficar sólida? Sim ou não? Você vai marcar aí. B. O que Jaqueline deve fazer para conseguir isso? Aí você vai escrever aí como é que você faria. 2. Antônio tem 4 anos de idade, mora no Rio de Janeiro. Ele quer levar cubos de gelo à praia, colocá-los em uma montanha de areia para ficar como as montanhas que tem água congelada. A. O que acontece com o gelo quando levado à praia em uma cidade com temperaturas como o Rio de Janeiro? Que é muito parecido com o nosso clima aqui, né? O que você acha que vai acontecer? Se coloca no lugar aí do Antônio. Se você for levar cubos de gelo para fazer isso na praia, será que ele vai continuar? O que vai acontecer? O que é que vai acontecer se você fazer isso? Se você levar para a praia os cubos de gelo? Você vai escrever aí. B. Em função da resposta do item A, você acha que a tentativa de Antônio dará certo? Sim ou não? Explica aí por quê. E na página 18, nós temos uma outra atividade, que é a quantidade de água na Terra. Nós temos aí um gráfico. E esse gráfico a seguir representa toda a água da Terra. Observe como é pequena a parte da água doce disponível para o consumo dos seres humanos e dos demais seres. Nós temos aí 1% da água doce, 97% da água salgada, 2% de água congelada.
Então nós temos que tomar muito cuidado, ter consciência na hora de usar esta água doce, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque isso aí, gente, vai acabar. Aqui na atividade está assim: observe atentamente o gráfico acima. Na malha ao lado, pinte com cores diferentes os quadrinhos que representam a água salgada, a quantidade doce e a quantidade congelada. B. Complete a legenda com as cores escolhidas. Aí você vai. Então, se é 1%, quantos cubinhos você vai ter que pintar aqui de água doce? Se é 2%, quantos quadradinhos você vai ter que pintar aqui de água congelada? E o restante que sobrar, você vai pintar tudo de quê? De água salgada. Você vai escolher a cor que você quiser para pintar e vai só colocar aqui, olha, como está aqui no gráfico, né? Mostrando aqui, pintou de azul a água salgada, aqui pintou de vermelho a água doce, mas você pode mudar a cor, tá bom? E mostrar aqui, fazer o seu gráfico aqui nesta malha, ok? Gente, boa aula. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Beijos, tchau!